Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar e hoje para falar sobre dois jogadores em específico, mas versatilidade no geral. Eu quero pontuar o quão é importante hoje para o elenco do Santos, para quem chega no elenco do Santos, melhor dizendo. A gente sabe que para chegar agora efetivamente só vai ter o Thiago Maia, pelo menos nessa primeira janela. Mas pontuar o quão é importante esses jogadores novos serem versáteis e quão é importante para o Pedro Caixinha ter jogadores assim. Vamos falar sobre isso e aí focar em dois jogadores que já estão no elenco, são Tassiano e o Soteldo. E você pode até pensar, pô, o Soteldo versátil, mas eu vou explicar ao longo do vídeo, pelo menos tentarei passar a minha ideia e aí vocês vejam se entenderam ou não e se concordam ou não também, né? Antes, deixando aquele pedido, se você puder se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, é muito importante. O vídeo do David foi publicado em um horário bem ruim, né? 2 horas da tarde, não é muito bom aqui pro YouTube. Mas foi na hora que saiu a contratação, eu já soltei o vídeo, que já estava gravado. Então o desempenho até nem foi bem legal, mas... Então como eu vi o desempenho ruim, eu lembro de pedir desta vez. Mas enfim, tá tudo certo. Agora... Também outra coisa a explicar, né? Eu tô pensando nesse vídeo desde o jogo de quarta-feira. Só que o iScout, que é a plataforma que eu uso, eu tô com um probleminha para conseguir acessar ela, então não tô conseguindo os vídeos durante essa semana. Provavelmente não conseguirei até o final da semana. Então, meio que vai perder um pouco do conteúdo mesmo. Eu queria mostrar imagens e tal, mas vamos tentar trazer números, campinho de mapa de calor, né, para exemplificar um pouco também, tá? Mas enfim, só para explicar mesmo. Eu queria que fosse mais completo esse vídeo. Mas vamos lá, beleza. Primeiro falando de versatilidade, né? O Santos hoje tem uma comissão técnica, especialmente um técnico, né, que preza muito por isso. E a gente pode lembrar, eu não vou ficar falando até do trabalho dele no Bragantino, porque obviamente eu acompanhei, mas não profundamente, só o Santos mesmo que a gente acompanha aqui de forma profunda, né? Os outros a gente vê um jogo aqui, um jogo ali, sempre, óbvio, mas não é a mesma coisa, né? Para o Bragantino, tinha alguns exemplos, alguns exemplos, deixa eu pensar aqui, pode falar do Eduardo Sacha, você pode falar, mas ele jogava como centroavante, ele é verdade, mas ele saía da área, fazia o falso 9, trabalhava muitas vezes no meio de campo também, não como meia, mas ia até o meio de campo, enfim. O Lucas Evangelista, um cara que já jogou como segundo volante, como meia de chegada na área, mas não tanto um fazedor de gols, por exemplo, meia fazedor de gols, mas meia de chegar mais na frente, já jogou como meia de mais construção. Você pode até falar que, não sei, quem mais? O próprio Aderlan. O Aderlan chegou a fazer terceiro zagueiro, chegou a fazer lateral. Quando o Bragantino tinha a bola, muitas vezes ele era volante, não necessariamente volante, mas um lateral que trabalhava por dentro ali, com 3 zagueiros, ele ia pro 3 zagueiros saindo do jogo, 2 na frente e a linha de 5 lá na frente. O Aderlan era um desses 2 na frente em alguns momentos. Enfim, versatilidade. Estou dando exemplos aqui do contexto fora do Santos até. E aqui no Santos, muitos jogadores contratados esse ano têm essa característica, né? E aí eu posso até citar aqui, além do Tassiano e do Soteldo, que eu vou falar o porquê, né? A gente pode pegar o Gabriel Montempo, que não foi contratado, mas subiu da base. Vocês já viram, já atuou como ponta direita, meia armador, já foi segundo volante, agora inclusive está nessa posição aí, segundo volante barra um segundo meia ali, né? A gente sabe, o meio campista um pouco mais defensivo. 3 posições diferentes em menos de 10 jogos na temporada, porque ele nem jogou todos esses jogos. Eu vou citar um que, querendo ou não, eu não gosto dele, mas querendo ou não, ele faz mais uma de posição, né? Que é o Léo Godoy. Pode fazer lateral direito, pode fazer ponta direita. Se ele faz bem ou não é outra coisa, mas se ele faz mais de uma posição. Enfim, podemos citar também o... Quem mais? Deixa eu pensar. Não sei, mas enfim, tá, esses daí que a gente já citou agora, o Thiago Maia chegando, pode ser um camisa 5, pode ser um camisa 8, né? Dando exemplo, o Zé Rafael, que ainda não está à disposição, mas... O Barreal, é verdade, talvez seja o que seja mais versátil, né? Joga de várias posições ali no lado esquerdo do campo. Então, é muito importante para o jogo do Caixinha, e o Santos entendeu isso contratando de acordo com as características do modelo do treinador, né? O que eu acho muito importante. Agora, sobre Tassiano e Soteldo. O Tassiano, ele por si só já tem uma versatilidade, né, ao longo da carreira dele. Ele começa a carreira, a gente já falou aqui, né, como um meio campista, meio ofensivo,
chegou depois a recuar um pouquinho como segundo volante. Na Turquia, no ano de empréstimo que ele fica lá, ele chega a jogar como um volante mais defensivo mesmo. E aí no Grêmio, em alguns momentos, joga pelo lado esquerdo mais no ataque, não como um ponta, mas no Bahia foi praticamente um segundo atacante, foi falso 9 quando o Everaldo não jogava. Então fez várias dessas posições. E aqui no Santos ele também já mostrou isso. E eu digo a importância dele porque ele é um cara que eu gosto de bater na tecla, né? Ele não vai sair correndo, driblando 1, 2, 3. Ele não vai conduzir a bola com tanta qualidade. Ele não vai ser o melhor armador, não vai ter a melhor visão de jogo. Ou como o Rogério Ceni falou, né? Resumidamente, ele é um nota 7 em tudo. E não tem problema nenhum, porque se todo jogador tivesse consciência das suas qualidades e defeitos, porra, o futebol seria um lugar muito melhor. Então, eu gosto de ressaltar, ele não vai fazer isso, mas ele vai te entregar outras coisas que são muito importantes. E é claro, a gente pode entrar no debate de se o valor foi caro, apesar da gente não ter o valor concreto apurado, né? A gente já falou aqui, tiveram apurações de 30 milhões, outras de 20, 20 e poucos, né? Então, mas eu acho que é o tipo de contratação, se fosse barato, todo mundo ia falar, porra, que contratação, pagou bem demais, enfim. Então, vou mostrar aí o campinho, vai entrar na tela agora, 4 campinhos de 4 jogos diferentes, do Tassiano específico, que foram a estreia do Neymar, Santos e Botafogo 1-1, que ele entra no lado direito, vocês podem até ver que ele está um pouquinho do lado direito, mas depois com as substituições ao longo do jogo, e ele só jogou 13 minutos, ele passa para segundo volante, ele fica com camisa 8. E ele faz uma partida, apesar de pouco tempo, de decente, né? de lances decentes ali. Teve um desarme, por exemplo, naquele jogo, venceu uma disputa aérea, uma disputa pelo chão. Pouco tempo de atuação, mas conseguiu ser bem sucedido. Aí a gente tem na derrota para o Corinthians que ele entra pelo lado direito como titular, né? Como ponta direita, que era justamente para fechar. E era um cara que marcava quando o Corinthians saía para o lado esquerdo. Ele subia a marcação, o Léo Godoy também encostava nele. E ele conseguiu, por exemplo, 2 roubadas de bola bem interessantes ali na frente, que geraram oportunidades para o Santos. Nesse jogo mesmo, até talvez tenha sido o jogo que ele mais tocou na bola. Eu não conferi, tá? Mas talvez, digo talvez, tenha sido o jogo que ele mais tocou na bola com a camisa do Santos. Ele dá 33 toques na bola. Finalizou naquela partida, mandou para fora uma cabeçada também para fora, outro chute mais fraco, enfim. E depois temos ali do lado contra o Água Santa. Contra o Corinthians ele joga os 90 minutos, tá? Contra o Água Santa ele joga 59, ele entra como um falso 9 para ser titular, né? E olha a diferença, ele pega na bola 13 vezes só, dá poucos toques, mas por quê? A função dele era diferente nesse jogo. Ele era o centroavante, fazia o primeiro combate ali junto com o Neymar, né? Às vezes até fechava o lado direito quando trocava em alguns momentos, mas normalmente estava marcando ali, era o primeiro homem da marcação junto com o Neymar, o Santos fechava em 2 linhas de 4 e ele ficava por ali. Fez um gol, foi razoável na partida, nos pontos que precisava atacar, ele conseguiu. E por último, contra o Noroeste, que ele entra no lugar do Neymar, mas ele não necessariamente fica no meio, né? Ele fica até um pouquinho no meio, depois ele vai para a ponta, cobra o Soteldo, enquanto o Soteldo vai um pouco por dentro. E nesse jogo, por exemplo, também, ele toca na bola 11 vezes só, mas foi muito bem sucedido. Venceu dividida no chão, fez o golzinho dele e abriu espaços. Fez uma atuação bem interessante. E só nisso aí eu já mostrei aqui, por exemplo, 4 funções diferentes que ele fez, né? Um ponta direita marcador, um ponta direita para cobrir o Soteldo e dar uma liberdade para ele por dentro, falso 9 e segundo volante. Um cara muito versátil que pode te ajudar de várias formas. Provavelmente não vai ser titular absoluto em nenhum momento ao longo do ano, ainda mais agora com as chegadas, né, de jogadores para o lado direito. A gente tem o Veron, tem o Roleiser, né? Tem outros jogadores, enfim, para várias funções, mas ele é um cara que vai estar ali à disposição para ajudar em várias funções. E é um jogador também que é importante pontuar, né? Fisicamente vem muito bem, né? Pelo menos ao longo da carreira aí normalmente, né? Agora a gente passa para o Soteldo. O Soteldo, no caso dele, a versatilidade é um pouquinho diferente, mas a gente pode citar da mesma forma. O Soteldo, eu vou colocar aí, vocês vão ver agora o mapa, com 3 partidas. Primeiro, Santos e Mirassol, 2-1. O Santos ainda não tinha Neymar, ainda tinha um time um pouco mais limitado do que o atual, né? Tinha os 4 reforços de início, né? Que foram o Zé Ivaldo, o Luizão, o Léo Godoy e o Tassiano, né? Se eu não estou enganado, eram esses. Zé Ivaldo, Luizão, Tassiano, Godoy. Talvez tenha mais um e eu estou esquecendo, mas enfim.
E nesse jogo, ele fez o papel de meia armador, né? Ele era o armador efetivamente da equipe, caía, né, pelo lado esquerdo com o Guilherme e tinha uma certa facilidade, né, até para jogar por esse lado, mas fez uma função um pouco diferente do que ele tem feito agora, né? Bola toda hora passava por ele se entendeu com o Guilherme muito bem naquele jogo, deu passes decisivos e inclusive uma assistência no primeiro gol, né, uma bela assistência para o Guilherme. Então fez um jogo, você vê, ele cai mais pelo lado esquerdo por característica, mas era mais centralizado. Aí a gente passa alguns jogos, teve jogos que realmente ele não foi bem, contra o São Bernardo, por exemplo, ele não foi bem, contra o Palmeiras não fez um grande jogo, contra o São Paulo ele até deu uma assistência, mas é um jogo um pouco mais discreto, mas teve até a questão do campo estar mais pesado, beleza. E aí eu vou engatar a pegar aqui a sequência de vitórias, mas eu poderia até falar do jogo contra o Corinthians também, que ele entra bem, né? Mas eu peguei aí Água Santa e Noroeste também, assim como o Tassiano. Você vê contra o Água Santa, ele joga pelo lado direito, mas um pouco mais por dentro, mais livre, né? Tem zonas de atuação por dentro que ele conseguiu ir mais, né? Participar mais do jogo por ali. Jogou os 90 minutos, né? Essas duas vitórias. E além de tudo, ele foi muito combativo, né? Foram 12 duelos ali que ele tentou marcar, conseguiu um desarme até só, mas ele foi muito bem na marcação, atrapalhou sempre os adversários. Isso era um grande problema que ele tinha, né, nas outras passagens dele pelo Santos, ele não tinha esse comprometimento. Talvez agora o fato dele não ser o melhor jogador do time, talvez não sei nem se ele está no top 3 hoje, eu estou dizendo o elenco inteiro, tá? Em questão de qualidade técnica. E fez isso, ele acordar um pouquinho, né? De, agora eu preciso correr, hein? Não sei. Mas ele está correspondendo nessa parte. E aí a gente passa para o jogo contra o Noroeste, em que ele começa no lado direito, ele fica muito grudado até no primeiro tempo, na minha opinião, no lado direito. Mas você pode ver, né? Como ele está muito mais concentrado do lado direito nessa partida. Quando o Neymar sai, ele até cai um pouquinho mais por dentro, vai pelo lado esquerdo, porque ele fica mais com essa liberdade. Mas também criou muito o jogo inteiro, foi um cara que participou defensivamente também, brigando, foi até um pouco menos sucedido, mas ao mesmo tempo correu o jogo inteiro e continuou correndo até o final, né? Então assim, acho que ele mostra ali que está à disposição também para, só nesse vídeo, por exemplo, tem 3 funções diferentes, as 3 do ataque praticamente, as que jogam atrás do centroavante. É óbvio que o Soteldo não vai ser o centroavante em nenhum momento, mas vocês podem ver, né, como um jogador se adaptando e comprometido pode fazer a diferença. E é isso que eu acho que merece os elogios nessa linha de contratação, né, de jogadores que podem fazer isso, e principalmente, como eu quis destacar hoje, Tassiano e Soteldo, que eu acho que tem sido 2 caras bem importantes aí para esse elenco, para além dos gols, claro. Por exemplo, Guilherme está fazendo os gols, mas eu acho que nem está tão bem tecnicamente, mas está guardando, e mérito dele, ainda bem pra gente, né? O Neymar a gente não precisa nem falar, mas enfim, acho que são 2 caras aí. O Bom Tempo mesmo, eu poderia colocar nesse vídeo junto, é que o Bom Tempo eu já fiz um vídeo separado, né, no jogo contra o São Paulo, e até pretendo fazer outro dia de novo, mas eu quis focar nos 2 aqui. Enfim, comenta aí o que você acha disso. Se você está gostando dos 2, por exemplo, vou citar os 2 aqui. Eu fiquei chateado até que no jogo contra o Água Santa estavam pegando no pé do Tassiano. Para mim ele estava bem, mas enfim. Comenta aí o que você acha disso e até amanhã, pessoal. Valeu!